Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia! Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Fala com sabedoria e delicadeza. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar,
para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Confie em Deus o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Que toda a terra tema a Deus o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo, ele me responde. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em Ti. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honras. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor, confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor, todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra Ele terão de morar numa terra deserta. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetorada do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Venham, fiquemos de joelhos, adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Senhor, Tu sempre tens sido nosso refúgio. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da Tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no Teu livro? Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Porque elas haviam temido a Deus, Ele fez prosperar suas famílias. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai e eu cantarei a sua grandeza. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa.
Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão, eu o Senhor falei. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino e é melhor do que a prata mais pura. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre como Deus é grande, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus que não mente nos prometeu essa vida antes da criação do mundo. Um dia, o povo de Israel será como os grãos de areia do mar, será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. O Senhor Deus diz: eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas mais. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Ó Senhor Deus, lavo as mãos para mostrar que estou inocente.
Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando das tuas obras maravilhosas. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito na certa será recompensado. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, a minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Então Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Pelo seu poder, ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçamos teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Ouve os gemidos dos prisioneiros e, com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O Senhor Deus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Portanto, orem assim. Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz.
O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protegeu do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. O Senhor é justo e bom, por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Tu, ó Senhor Deus, me deste teu escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele, de cima da tampa da Arca da Aliança, do meio dos dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos. E ponha a cortina na frente da arca. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem alegria. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Louvem o Senhor porque Ele é bom,
Cantem louvores a Ele porque é bondoso. Louvem a Deus o Senhor com danças e em seu louvor toquem pandeiros e liras. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Esperei com paciência pela ajuda de Deus o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu sempre darei graças a Deus o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Eu canto a respeito da fidelidade e da justiça. Canto hinos a Ti, ó Senhor Deus. Eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. O Senhor Deus é e alegre-se a terra, fiquem contentes, ilhas dos mares. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Louvado seja Deus, o Senhor, pois Ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra Ti. Pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Dá-me novamente a alegria da Tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Não seja vingativo, confie em Deus o Senhor, e Ele fará justiça a você. Aqueles que confiam em Deus o Senhor viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Batam palmas de alegria, todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. A riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados.